Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato. Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente vai falar sobre a última festa do calendário judaico desde que começamos o Torá com Fritas. A festa de Shavuot, ou como disse o Theo ainda agora antes da gravação, a festa do cheesecake. A festa de Shavuot é a segunda das 3 festas de peregrinação que a gente tem no judaísmo. A primeira é Pesach e a terceira é Sukkot. E a gente já falou dessas outras duas, né? Shavuot é quando a gente comemora a entrega da Torá a Moisés no Monte Sinai. E de onde vem, né, esse nome Shavuot? Ele é o plural da palavra hebraica Shavua, que quer dizer semana. E essa festa tem esse nome porque ela cai 7 semanas depois da festa de Pesach. E isso está ligado a um assunto sobre o qual eu sei muito pouco. E por isso eu vou pedir para o Theo explicar, que é a contagem do Homer. Muito bem, muito bem. Bom, primeiro, além de serem 7 semanas, né, a festa cai depois de 7 semanas no 50º dia. 7 semanas são 49 dias. O 50º, então, é Shavuot. E daí o nome grego da festa, que é Pentecostes, que significa 50 dias, literalmente 50 dias. E foi o nome utilizado quando se traduziu a Bíblia para o grego ainda no século I ou II antes de Cristo, e aí se utilizou esse nome, é por isso que ela aparece com esse nome, por exemplo, no Novo Testamento. Quando fala chegou o dia de Pentecostes, significa chegou o dia de Shavuot. A Torá, para cada uma das festas, ela indica quais são os dias, né? Qual a data exata das festas. Por exemplo, ela fala lá, no primeiro mês do ano, no dia 14 do mês, vocês vão tomar um cordeiro assim, assim, assado. Aí depois, no dia 15, vocês vão iniciar a festa de Pesach, é a festa de não comer hametz e tal. Mas ele fala, é o dia 15 daquele mês. Mesma coisa com Sukkot e com Rosh Hashanah. Ele fala, é o dia 1º do mês, do 7º mês. O Yom Kippur, o 10º dia daquele mês. E Sukkot, que é o 15º dia daquele mês. Chega sobre Shavuot, a Torá não fala no dia 6 do 3º mês. Podia falar, já que pela contagem sempre cai no dia 6 de Sivan, 6 do 3º mês. E pronto. Mas não. A Torá não fala que cai no dia tal, ela simplesmente fala: vocês deverão contar, a partir do dia seguinte, do Shabat, vocês deverão contar 7 semanas completas, 50 dias serão. E então, no 50º dia, oferecerão uma nova oferenda para Deus. E o texto é confuso pra caramba, mais que isso, ele não fala 7 semanas completas, ele fala 7 Shabatot completos. O texto em hebraico é confuso e os rabinos tiveram que se virar ali para entender o que isso significava. Porque imagine que, de acordo com o texto, a gente começa a contar esses dias depois do Shabat da festa de Pesach. Terminou a festa de Pesach. O contexto da leitura é esse. Falou de Pesach, terminou de falar de Pesach, ele fala: e logo depois do Shabat vocês vão contar 49 dias, 7 Shabatot completos. E aí, então, o que a gente pensa é o seguinte: tudo bem, se Pesach começar numa quinta-feira à noite, o primeiro dia de Pesach é a sexta-feira, o primeiro dia já é um Shabat. Já é um Shabat inteiro, certo? Então aí no final não dá 7 Shabatot, não dá 49 dias, dá 42. Certo? Porque você perdeu uma semana, que o dia seguinte já é Shabat. E se Pesach começar num domingo, você só vai começar a contar lá depois no sábado. Então, Shavuot não vai ter 49 dias, vai ter 56. Vai ser 56 dias depois de Pesach. Ou seja, a data provavelmente era variável. Isso explica por que a Torá não disse é no dia tal. Parece um problema de matemática com interpretação de texto, né? Exato. Agora, o que os rabinos chegaram à conclusão? A continuação do texto falou 7 Shabatot completos. E aí eles pensam, ora, então não pode ser esse, como eu falei no primeiro exemplo, né? Pesach caiu na sexta-feira, então o dia seguinte já é o primeiro Shabat de Shavuot. Não é um Shabat completo. Porque é só um dia. Um Shabat completo é uma semana completa até o Shabat. É assim que eles entenderam. Eles entenderam o termo Shabat como semana, não como Shabat, o dia de Shabat, o dia de sábado. Por que eles entenderam assim? Porque o texto fala 7 Shabatot completos, 49 dias. O único jeito, divide 49 por 7, dá 7.
Então tem que ser 7 semanas, não pode ser 7 Shabbatot. Então os rabinos decidiram então que quando o texto fala vocês deverão contar a partir do dia seguinte do Shabat, não é Shabat. A Kavaná, a intenção aqui é falar sobre o dia de Pessah mesmo, que é o feriado. Essa primeira palavra Shabat que aparece, ela não se refere a Shabat, ela se refere ao dia que você parou para Pessah. Tipo Hag. Porque a palavra Shabat também tem a ideia de parar, né? A palavra Shiftá é greve, vem da mesma raiz de Shabat, então é parar. E então o que acontece é, os rabinos vão falar, então é no dia seguinte, depois do dia seguinte do dia de Pessah, primeiro dia de Pessah é o tal Shabat, entre aspas. Aí eu começo a contar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e vou contando até dar 49. O 50º é Shavuot. Pronto, é isso. Agora, por que eles falaram que era isso? Porque além de ser esse primeiro Shabat se refere a Pesach, depois eles falam Sheva Shabbatot Timimot Tihiena. 7 sábados completos serão. E aí eles falam, mas 7 sábados, 49 dias, não bate necessariamente. Então, essa segunda vez que aparece a palavra Shabat, não é Shabat, é semana. A primeira vez que aparece a palavra Shabat é a festa de Pessah, a segunda vez é semana, e aí então chega a festa de Shavuot. E aí dessa forma, sempre cai 49 dias depois de Pessah, ou 50 dias depois de Pessah. Que é 6 de Sivan. Que é 6 de Sivan. Não tem como cair em outro dia. E aí então uma festa que provavelmente originalmente era móvel, virou fixa. Sempre no dia 6 de Sivan. O texto podia ser muito simples, apenas dizer, no 6º dia do 3º mês será a festa de... Só fazer uma edição revista e ampliada aí, né? Exato. Já a curiosidade é que na época do templo tinha uma divergência de opiniões entre os rabinos, que eram da sinagoga, e os sacerdotes, que eram do templo. E os sacerdotes contavam da forma que eu interpretei primeiro. Passou Pessah, você espera o primeiro Shabat, e aí começa a contar 49. Ou seja, podia ser naquele Shabat do dia seguinte. Podia variar entre 42 e 56 dias até. Então a festa de Shavuot não batia, a não ser que o Pessah começasse num Shabat. Se o Pessah começasse num Shabat, como foi esse ano, inclusive, de 2022. Foi, é verdade. Então aí Shavuot vai cair sempre num domingo. E curiosamente, na Igreja Católica o que aconteceu foi um misto das duas coisas. Por quê? Porque o Pentecostes cai 50 dias depois da Páscoa. Certo? Sempre num domingo. Por quê? Porque a Páscoa sempre cai num domingo para o cristianismo. O que o cristianismo fez foi mover a Páscoa de modo que ela caia sempre no domingo. A Páscoa é uma festa móvel. Sim, Shavuot não. Pentecostes como não. Carnaval, né? Exato, porque o Carnaval também é contado em relação à Páscoa. Ou melhor, em relação à Sexta-feira Santa. Tudo isso é contado em relação à Sexta-feira Santa. Muito simples, a Sexta-feira Santa é a primeira sexta-feira depois da primeira lua cheia da primavera do hemisfério norte. Muito simples. Eu espero sempre o governo publicar a data mesmo. Eu prefiro. Então, depois, essa é a Sexta-feira Santa. Então, o domingo seguinte é sempre o de Páscoa. 40 dias antes é o Carnaval. Na verdade, é a quarta-feira de cinzas. 40 dias antes. O Carnaval não é festa cristã nesse caso. E aí, então, depois, 7 semanas depois, cai a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes sempre num domingo. Então, é um misto das duas interpretações, mas de todo jeito teve que ter uma mobilidade ali. Eles optaram por mover a Páscoa. A gente não podia mover a Páscoa, porque a Torá diz claramente, no dia 15 daquele mês. Então, você não pode mover a Páscoa de lugar. Ela a regra é clara. A regra é clara. Já Shavuot, que era móvel, acabou virando... A regra é variável. Muito bem. E o que a gente fazia na véspera de Pessah? As vésperas de Pessah, como Pessah a gente não pode comer hametz, mas era a época da colheita dos cereais, então se colhia os cereais e se guardava esses cereais dentro dos armazéns, mas só se ofertava esses cereais em Shavuot. Então você tinha que fazer antes... Você separava os feixes dos cereais e aí, então, numa quantidade que daria 1 homer de farinha. O que é um homer de farinha? Não é nem de farinha, é de flor de farinha. Ou seja, é o trigo antes de ser farinha. Você debulhou o trigo, mas ainda não transformou ele em farinha. É a história da galinha ruiva. Enchia uma tigela, certo? Com essa flor de farinha.
uma tigela que cabia um homer, que são 2,2 litros. A coisa só complica, porque litro a gente usa para medir líquido em geral, mas ela é uma medida de volume. A gente tem que sempre lembrar que é uma medida de volume. Então, o que a gente está acostumado a usar litro para líquido. Então, um homer de farinha, cada pessoa ia separar esse homer, porque esse homer tinha que ser ofertado no templo. Mas ele não podia ser ofertado em Pêssar, porque em Pêssar não pode hametz. Então você colhia o trigo antes de Pêssar, separava o homer e contava 7 semanas para poder levar esse homer de farinha, essa quantidade de flor de farinha, ao templo de Jerusalém. Essa é a ligação entre Pêssar e Shavuot. E por isso os 49 dias que a gente conta, a gente chama de 49 dias do homer, ou a contagem do homer. É simplesmente você está contando os dias que faltam, ou os dias na sua contagem, não são os dias que faltam, mas o dia em que você está daquela contagem do homer. É uma mitzvah muito simples. Da noite seguinte de Pêssar, terminou a reza da noite, a pessoa faz uma brachá, bendito é Deus que nos ordenou a contar o homer. E aí você fala, hoje é o dia 1 da contagem do homer. Pronto, cumpriu a mitzvah. No dia seguinte, hoje é o dia 2 da contagem do homer. E assim por diante. Quando chega no 7º dia, aí tem uma mudança, porque como o texto disse para contar 49 dias, 7 semanas, então a frase vira, hoje é o 7º dia que é equivalente a uma semana da contagem do homer. E aí assim por diante. Hoje é o 10º dia que é equivalente a uma semana e 3 dias da contagem do homer. E assim por diante até chegar nas 6 semanas e 6 dias, que é o 49º, e aí o 50º é Shavuot, propriamente dito. E tudo isso nos mostra que a festa originalmente não tinha nada a ver com a entrega da Torá. Certo, a festa é puramente uma festa agrícola. A gente falou no começo, não é a entrega da Torá, daí a gente veio e quebrou toda a expectativa do ouvinte, né? O pessoal tava esperando, são os dias que Moisés ficou lá no Monte Sinai. Não são, porque lá ele ficou 40 dias, ele não ficou 49, tem todo um problema aí de conta. Bom, enfim, o que acontece... A gente não mentiu, tá, gente? Não, de jeito nenhum. O que acontece é que, depois da queda do templo, toda essa questão do homer, fisicamente, ela passou a ser irrelevante. Eu não tinha mais para onde oferecer o homer. Não tinha mais templo. Então, não tinha mais esse ritual. Então, os rabinos fizeram o que eles costumam fazer de melhor, que é ressignificar a festa para ela ganhar um novo... A gente falou sobre isso em Rosh Hashanah. Tipo, o texto da Torá fala muito simples. No 7º mês, não é o primeiro mês, então não é o ano, né? No 7º mês, no primeiro dia, é dia de toque de shofar. Move on. No 10º dia, dia de Yom Kippur. E vocês vão afligir as suas almas e não sei o... Não falou nada de... É dia do toque de shofar por quê? Por quê? Não fala, não explica. Então os rabinos ressignificaram, porque o ano novo era lá em Pêssar, era no mês de Pêssar, porque é o primeiro mês. O 7º mês é 7º mês, tá ali, é julho. Tipo, é no meio do ano. Você vai comemorar ano novo em julho? Não vai. Mas a partir do momento que houve essa dispersão, a diáspora e tal... Os rabinos falaram, a gente precisa dar um novo significado para essa festa. Como o mês de Nissan já tem Pêssar, eu não preciso botar o ano novo lá. E como, na prática, na Judéia, o 6º mês, o mês de Elul, era utilizado para o balanço, a gente falou disso no episódio sobre o mês de Elul, então existia a ideia de que eu estou fechando o ano, eu estou fechando o balanço do ano. Então existia um ano contábil, vamos dizer assim, e um ano religioso, que era em Pêssar. Com o fim do templo e a dispersão, a diáspora judaica e tudo mais, já não fazia mais sentido você ter um calendário religioso e um civil. O civil ia cair no desuso, porque os judeus não eram mais soberanos na sua terra. Não tem mais civil. Então o que os rabinos falaram foi, bom, Pêssar não vai perder o seu significado, porque ele já é religioso. A gente só move o ano novo. E aí dá um significado para essa festa que a gente usava só como civil, ela vira uma festa religiosa e não vai se perder. E de fato não se perde a festa comemorada até hoje. A mesma coisa acontece com o Shavuot. Porque, como a Torá especifica, são 3 festas de peregrinação, certo? Pêssar, Shavuot, Sukkot. Pêssar
que comemora? A saída do Egito, o êxodo. A saída do Egito. E está escrito na Torá que é a saída do Egito. E que a gente vai lembrar que foram escravos e agora E assim somos por homens diante. livres e tudo mais. Em Sukkot, o que a gente relembra? Que a gente... Eu tô gostando dessa dinâmica de aluno e professor. Que a gente peregrinou pelo deserto e habitou em cabanas. E que o tabernáculo era um só. Portanto, é a Exato. festa das cabanas e não a festa de tabernáculos. Exato. E isso está escrito na Torá, que a gente deve habitar em cabanas para Cabanas relembrar por uma que semana, foi... né? E para relembrar que a gente habitou no deserto em cabanas. Então essas duas festas, as duas da ponta, Pessah e Sukkot, têm um significado claro ligado à saída do Egito. Então a do meio, Shavuot, Também precisava estar ligado. O que acontece entre a saída do Egito e andar no deserto? Ah, recebimento da Torá. A entrega da Torá no Monte Sinai. Então, pronto. Os 10 mandamentos entregue no Monte Sinai é a festa de... Comemoremos. E aí vem outro problema, porque daí a Torá vai explicar no capítulo que fala da entrega dos 10 mandamentos, a Torá começa a falar, era o terceiro mês da saída do Egito. E aí é um problema, peraí, terceiro mês, 30, 60, 90, uns 90 dias depois da saída do Egito. Mas a festa é 50 dias depois. Como é que eu vou resolver esse problema? Bom, aí existe um problema que é um problema, na verdade, do português e de várias outras línguas em relação ao hebraico. Toda vez que o hebraico fala no terceiro dia, ou ao terceiro dia, ao oitavo dia, não é 8 dias depois. 8 dias depois já é o 9º dia. Eu sempre conto o próprio dia como o primeiro dia. Por isso a circuncisão é no 8º dia do nascimento. O menino nasceu na quarta-feira. A circuncisão é na quarta-feira seguinte. 7 dias depois. Por quê? Porque ele é o 8º dia de vida do menino. Né? É a mesma coisa que acontece. Tem um texto famoso do Veríssimo que o menino começa a indagar o pai sobre a Páscoa. E o pai fala que Jesus morreu e depois ressuscitou 3 dias depois. Ah, mas ele morreu na sexta-feira? Foi. E ressuscitou no domingo? Foi. Mas então não foi 3 dias depois. Claro que foi, você está querendo questionar. Aí, e eles ficam tentando fazer as contas e resolver as contas. A conta é muito simples. Sexta-feira é o primeiro dia. Sábado é o segundo dia. O terceiro dia é o domingo de Páscoa. Porque não é 3 dias depois. É ao terceiro dia. Ou seja... 2 dias depois. O primeiro dia é o próprio dia, né? E isso é o nosso segredo para entender. Ao terceiro mês da saída do Egito. Não é 3 meses depois. É em algum lugar do terceiro mês. Você saiu do Egito no dia 15 de Nissan. Já é o meio do mês. Até o final do mês tem mais 14 dias. Depois tem um mês completo de 29 dias. Vamos fazer as contas aí, eu não sou bom de conta. 29 mais 14 é igual 30 mais 13, que é igual... 30, sei lá, 43. Né? 43? É, 42, 43. 42. Ah, eu sou formada em letras. Alguma coisa assim. Ah, porque um dos meses aí vai ter 28 dias, não é 29. Nossa, tem essa questão isso também. ainda. E aí, então, fica sobrando quanto até 50? O 6. O 6 de Sivan. Então é a metade de Nissan, mais o mês completo de Iyar, que é o segundo mês, e o terceiro mês é o mês de Sivan. Não precisa ser lá no final do mês, pode ser no dia 1º já é no terceiro mês. Então cai no dia 6. Assim os rabinos resolveram a situação. Ou seja, terceiro mês depois da saída do Egito, mas é 50 dias depois. E tá tudo bem. E dessa forma eles conseguem criar todo esse nexo em relação ao recebimento da Torá no dia de Shavuot. Claro que esse aqui é um exercício histórico, intelectual, acadêmico, sei lá como a gente pode chamar. Religiosamente não se fala disso. Religiosamente você fala, é o dia da entrega da Torá. E acabou, né? E acabou. Ninguém entra na discussão se a festa era móvel ou não era móvel e assim por diante. Simplesmente é muito fixo. 15 de Nissan começa a Pessah, 6 de Sivan cai Shavuot. E no meio tem essa a contagem do Homer, que cada dia é uma mitzvah nela mesma, né? Então você deve recitar a brachá todos os dias. Não basta recitar no primeiro dia e depois cada dia só contar. Então, tem cada que recitar dia... todos os dias. Exato, é como colocar tefilim. Todo dia que você coloca tefilim, você faz a brachá de novo. Coloca talit. Todo dia que você coloca, toda vez que você vai colocar o talit, você vai fazer a brachá. Não basta fazer lá no bar mitzvah e depois só colocar o talit sem brachá. E como que a gente comemora, né, a festa de Shavuot? Comendo.
como toda festa judaica, tirando Yom Kippur, a gente comemora comendo. E o Theo falou, é a festa do cheesecake. Festa do cheesecake, claro. Que, em termos gastronômicos, é a minha segunda festa preferida, porque a minha festa preferida sempre vai ser Hanukkah, porque eu gosto de donut. Mas por que a gente come cheesecake, né? Porque a gente come coisas feitas com leite. É uma festa na qual a comida, em geral, vai ter leite e derivados de leite. Então, queijo e tudo mais. E onde os Ashkenazim, sofredores de intolerância à lactose sofrem. Falei Ashkenazim porque a intolerância à lactose é muito comum entre Ashkenazim. Ah, é? Muito comum, muito comum. É uma questão genética aí. Ai, que bom, eu não sofro desse mal. Eu não sofro desse mal, eu não sofro mal. Toda vez que alguém me pergunta assim, eu vou para algum evento e aí sempre tem aquela, alguém tem alguma restrição alimentar, né? Porque hoje em dia é assim, você tem que servir comida para todo mundo. Então sim, quem tem restrição tem que ter a comida dele lá. E aí eu sempre falo, bom, tirando a panela eu como tudo. Tirando a panela, o prato e os talheres, eu como tudo. Não tenho, graças a Deus, eu não tenho nenhuma restrição, não. Eu tenho uma alergia ruim à pimenta. A minha restrição alimentar na Ásia eu sofria pra caralho. Mas enfim, por que a gente come alimentos lácteos? Porque a Torá é comparada ao leite materno. Assim como o nosso alimento mais importante na vida é o leite materno, o nosso alimento para a alma mais importante é a Torá. Então tem essa equivalência de ser esse alimento rico para o nosso corpo, o leite materno, e para a nossa alma, a Torá. Até do leite materno, ontem eu estava conversando com a minha mãe e não sei se você sabia disso, para mim foi uma informação nova. Que até 6 meses a criança não precisa de nada além de leite materno, nem água. Não. Eu achei uma coisa muito incrível. É muito louco isso. É muito maravilhoso. E eu acho que por isso que eu acho tão fantástico que quando você pega essa literatura toda do Midrash e tudo mais, é uma época em que as pessoas ainda estão muito ligadas à natureza e ao ciclo natural mesmo do próprio ser humano. Hoje a gente mudou tudo. A gente às vezes não tem a noção. Quando os rabinos vêm e falam que a Torá é para o povo judeu como o leite é para a criança, é isso. Ele acabou de sair, é um parto. Ele saiu do Egito. Ele está começando a vida dele. E a base toda para ele se manter depois como povo é esse corpo todo legislativo, cultural, histórico e tal, que é a Torá. Então a Torá é realmente esse alimento, o alimento básico da alma. Assim diz o Midrash, e aí então o costume de comer derivados de leite em Shavuot, que é como se você estivesse ingerindo a própria Torá. Um outro Midrash vai fazer o Midrash numérico, né? Que os rabinos também gostam muito de números. E como Shavuot tem tudo a ver com número, como a gente viu agora há pouco, a gente sabe que Moisés, quando ele sobe no Monte Sinai, ele fica 40 dias e 40 noites, né? 40 dias completos no Monte Sinai, até que ele desce com os 10 mandamentos. O que leva a gente a entender que eles chegaram no Monte Sinai 10 dias depois da saída do Egito, certo? Daí ele ficou mais 40, deu 50, que é o dia da entrega da Torá. Geograficamente faz sentido. Faz todo sentido. Enfim, não faz sentido todos os 40 anos de peregrinação. Mas aí a Torá explica. Mas aí a Torá explica que é um castigo. Da geração. Exato, e é um castigo, porque o povo acreditou nos espiões que falaram mal da terra de Israel e tudo mais. Então é um castigo, é só por isso que se explica. Mas enfim, a palavra leite em hebraico é composta por 3 letras, Het, Lamed e Bet. Het vale 8, Lamed vale 30 e Bet vale 2. Então 8 mais 30 mais 2 dá 40. Então ingerir leite é como se eu estivesse emulando os 40 dias que Moisés leva no monte até receber a Torá. Eu ingiro leite e estou pronto para receber a Torá. E quem não ingere leite de origem animal por alguma razão, podemos sugerir leite vegetal, tipo de amêndoas? Que de soja é ruim. De soja só é bom se tiver saborzinho, né? Tipo mup. De soja eu não recomendo, que eu acho ruim. Enfim, é um costume esse, né? Não é uma mitzvah. Aliás, é a única festa que ela não tem uma mitzvah específica.
Ela não tem nenhuma mitzvah específica dela mesma. Ela tem mitzvot dentro da festa, mas que são mitzvot que você faz toda vez em qualquer festa. Então não há nada específico dela. E a própria contagem do Homer, ela vai até o dia 49. Então é até a véspera. E Shavuot mesmo não tem contagem nenhuma. Logo, não existe essa mitzvah. O que existe é o costume dos derivados de leite e tudo mais. É óbvio que porque o costume é comer derivados de leite, quem não come, não pode ingerir laticínios, pode realmente fazer aí uma troca por leite de amêndoa, leite de aveia, leite de soja, vegetal, né? Enfim, os leites vegetais em geral. E pode não fazer nada com leite nenhum desses, quer dizer, pode fazer outras comidas. O que não é aconselhável é fazer comidas de carne, à base de carne, nesse dia. Porque justamente como todo mundo sabe que é dia de comer derivados de leite, e leite e carne são os dois opostos na kashrut, se você aparecer comendo carne, fica dando a impressão que você não tá nem ligando pra festa, que você não quer saber da festa de Shavuot. Então, o bonito é não comer carne, então, nesse dia, e comer laticínios ou nem laticínios nem carne, e fazer toda a sua alimentação parve. Também é uma boa. Seria outra forma. É a festa parve. Recomendo comer cheesecake, que é gostoso. Mas, inclusive, mando na newsletter. Eu tenho uma receita de cheesecake muito boa, que vai manteiga de amendoim na base, na massinha de base. Coisa boa. Do cheesecake, fica bem gostoso. E dá um saborzinho a mais, né? E aí, outra coisa que não é uma mitzvah, mas é um costume, é fazer uma virada cultural. O judaísmo já fazia virada cultural muito antes delas acontecerem no centro de São Paulo, que são chamadas de Tikkun, que é uma noite de estudos, né, organizada. Então, você passa ali uma noite, vira a noite, estudando alguma coisa, acredito nas yeshivot, né, nas escolas judaicas, que algo relacionado à religião. E aí em Yiddish é chamado de Lernen, de Shavuot, que Lernen em alemão é aprender, e eu descobri que em ladino, eu ia falar latino, em ladino é chamada de velada. Noite de... achei uma bonito. Noite de vigília, né? Então, com a luz de velas. A luz de velas. Então, é comum, né, passar isso. E aí tem algumas sinagogas aqui em São Paulo, a CIP, eu sei que organiza. E tem... eu acho que todas as sinagogas em São Paulo organizam, né? Tikkun ou pelo menos um Lernen. O Tikkun seria a virada completa mesmo, da madrugada inteira, noite inteira e madrugada inteira estudando. E o Lernen é até mais ou menos meia-noite. Um estudo na noite da festa, logo depois da reza, até mais ou menos meia-noite. A origem do Tikkun é provavelmente cabalística. Existe todo um midrash que vai dizer que quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas, e o povo tinha feito o quê? Um bezerro de ouro, porque o Moisés não voltava mais da montanha, ninguém sabia o que tinha acontecido, resolveram fazer uma divindade lá e fizeram um bezerro de ouro. E justamente o primeiro mandamento é não fazer nenhuma idolatria, nenhuma imagem, assim por diante. E aí Moisés, conta o Midrash, para proteger o povo que não conhecia essa lei, ele joga as tábuas no chão e quebra. Porque assim o povo continua sem saber que eles estão em transgressão. Isso diz o Midrash. Isso explica porque Moisés vai subir de novo. O Midrash diz que essa é uma decisão de Moisés que Deus aceita. Tipo, porque quando você lê o texto, dá a impressão, o texto da Torá, dá a impressão que Moisés ficou iradaço, né? Derrubou e quebrou todas as tábuas lá e não jogo mais, entendeu? Não brinco mais. E isso seria o maior das transgressões de Moisés. Ele acabou de receber de Deus e quebra. As tábuas da lei, né? Então, o Midrash, ele resolve a questão falando, essa é uma decisão que Moisés tomou por si mesmo e que Deus acatou e achou que foi bem feito, fez bem. De todo modo, o povo depois fica sabendo que então aquilo tudo era uma transgressão. Aquele bezerro de ouro todo era uma transgressão. E aí então o Midrash vai dizer que aquela transgressão, a expiação dela vai ser feita, o conserto por essa transgressão vai ser feito nessa mesma data toda vez. Como essa data agora é Shavuot, porque a gente fixou a data de Shavuot e disse é a festa da entrega da Torá, então é esse dia que a gente faz esse concerto, e concerto em hebraico é
Tikkun. Então a gente faz Tikkun Leil Shavuot, o concerto da noite de Shavuot. Do mesmo jeito que os israelitas, entre aspas, dormiram e não receberam a Torá, eles não ligaram e não perceberam que a Torá estava vindo, a gente então deve ficar acordado para receber a Torá de novo. Como a gente recebe a Torá? Estudando a Torá. Toda vez que você se debruça sobre um tema judaico, você está estudando Torá. Torá, lato sensu, não necessariamente estrito sensu, não é necessariamente estudar o texto da Torá, o rolo da Torá, mas judaísmo em geral. Cada vez que você se dedica a isso, é como se você estivesse recebendo a Torá de novo. Sempre tem programações legais, assim, nas sinagogas. Tem coisas bacanas. Super bacana. E eu sempre fico super animada pra ir, mas eu durmo 10 da noite. Tá vendo? Precisa fazer o tikkun. Eu preciso tomar um café. E é bom também que a sinagoga sempre tem muito café e comida durante a noite toda, para todo mundo se manter acordado. É bem legal. E a palavra receber em hebraico é também a mesma palavra de aceitar. Então quando você recebe a Torá, você está aceitando a Torá ao mesmo tempo. A palavra Kabbalah é recebimento, mas é também aceitação. Então você está recebendo e aceitando essa Torá ao mesmo tempo. Em Israel, as programações são as mais variadas possíveis. Existem várias programações de Tikkun Leil Shavuot não religiosas também, e que vão estudar a partir da ótica cultural, histórica, antropológica, filosófica, o que seja, do judaísmo, um determinado assunto. Então, às vezes o assunto é o tema do ano escolhido, sei lá, pela Associação de Psicologia, é saúde mental. Vai ter uma noite de estudos de fontes judaicas do que o judaísmo diz sobre saúde mental. Então, quer dizer, você, na verdade, está estudando o seu tema que você gosta, mas está estudando ele a partir de uma ótica que não necessariamente você está ligado a ela o tempo todo. Eu imagino que em escolas de veterinária você deva ter noites de estudo de fontes judaicas ligadas a bem-estar animal. Ao bem-estar animal e assim por diante. E você tem os lugares com uma gama enorme de assuntos diferentes e você recebe programações. É uma festa muito bacana aqui. Em Jerusalém tem programação para todo lado mesmo. Então é muito comum que as pessoas fiquem andando. Elas vão numa sinagoga, assistem uma coisa, saem, vão para outra. Ninguém vai para um lugar e fica lá a noite inteira. As pessoas ficam andando de um lugar para outro, indo em diferentes eventos, em diferentes estudos, de diferentes óticas e assim por diante. É muito, muito bacana mesmo. E é também uma das noites mais quentes da primavera. É o ponto de virada para o verão. Começa a segunda metade da primavera, que aí começa a ficar bem, bem quente. Então também é uma festa de água em Israel. Mas isso completamente não religioso. É simplesmente o dia que as crianças saem com um revolvinho de água, saem jogando água para todo mundo, mirando água no outro, toma banho de mangueira. Essas coisas que... É o dia criança gosta. Exato, é o dia da água, assim. Que é um dia para se refrescar. Então também se faz muito isso. Aqui está sendo o oposto. Inclusive, para essa semana que entra, tem previsão, acho que quarta-feira, de mínima de 5 graus. A minha experiência de Tikkun em São Paulo é frio, né? É a noite mais fria do ano. Em geral, é a noite mais fria do ano. Pode até ter uma ou outra em agosto, em final de julho, que seja mais frio, mas em geral, essa noite cai sempre em maio, junho. É uma das noites mais frias do ano, se não a mais fria. E eu tenho várias lembranças disso, do tipo, nossa, por que eu não trouxe mais casaco? Nossa, porque... E assim por diante. Aí você quer sair um pouco do estudo para conversar com os amigos, só que daí você tá ao ar livre, aí você não aguenta, então você volta pro estudo, né? Você fica... porque lá tá quentinho, então... Esses dias tá pra fazer muito, muito frio em São Paulo. A gente indica que quem for a Tikkun leve um casaquinho. Que nem a mãe judia, sai de casa, leva o casaco bem. Leva o casaquinho. Olha, e tem outra coisa, né? Isso é interessante notar como que a experiência das festas judaicas em Israel é muito diferente. Eu imagino no hemisfério norte como um todo, que essas festas são festas do hemisfério norte, né? Mas em Israel especificamente, porque a maioria da população é judia, então as festas nacionais são as festas judaicas e assim por diante,
realmente vivenciar as festas judaicas. Em Israel é muito diferente. Já falei isso aqui em outras ocasiões, como Hanukkah, por exemplo. Hanukkah faz todo sentido. Você está numa noite fria, é inverno, o sol se põe às 4h50 da tarde, fica noite muito rápido, né? 5h30 você tem a impressão que parece que é 11h30 da noite já. Ninguém quer ficar na rua, todo mundo volta para casa rápido, ninguém fica saindo para comer alguma coisa. Então parece mesmo que, tipo, já é meia-noite já. E aí você acende as velas, isso tem uma outra conotação totalmente diferente. Em São Paulo você acende velas de Hanukkah em dezembro, e você quer morrer dentro de casa com o calor que fica, porque quando você acende lá é o 5º dia em diante, é um suplício, 5, 6 velas acesas dentro de casa, é um horror. E aí você não pode abrir a janela porque o vento vai apagar as velas, então você deixa a janela fechada, é um horror, é um calor assim... de casa. É um calor horrível. Seria justamente o contrário aqui, né? Aqui justamente você aquece a casa e tudo mais. Então as experiências todas são muito diferentes. E para mim, na minha cabeça, sempre Shavuot era uma festa ligada ao frio, ao inverno, porque essa era a experiência que a gente tinha em São Paulo. Aí vindo pra cá, uma coisa muito louca, esse calor todo em Shavuot. Mas acho que também a questão do frio para fazer o estudo dentro é convidativo também, né? Mais do que convidativo, o e tem a ideia talvez, do né? esforço, né? Essa ideia de que você vai fazer um tikkun, você tem que se esforçar além, né? para consertar aquilo que os ancestrais fizeram. Então você vai se esforçar de ficar a noite inteira no frio, né? Acordado e tudo mais. Isso em São Paulo, né? Então é um esforço. Aqui não, aqui tá quente, é bom até, mesmo, né? Ficar do lado de fora. Você passa a madrugada inteira, tá lá, o mais frio que vai fazer é 26 graus. Nossa, à noite. Durante a madrugada, né? No verão. Não digo em Shavuot, talvez um pouco menos, 24, 23 graus, mas é temperatura agradável. E aí uma outra coisa que é comum da gente fazer na festa de Shavuot é a leitura da história de Ruth. E a história de Ruth é uma história bem interessante, porque Ruth é a primeira história de uma pessoa que passou por um processo de conversão. A primeira oficial, né? A primeira oficial que a gente tem notícia, assim, registro, que foi Ruth, que depois vem a ser a avó do rei Davi. Avó ou bisavó? Tem Acho que uma discussão. Mas enfim, antepassada direta do rei Davi. Cada festa a gente lê uma Megilá específica. 5 Megilot, são 3 Megilot lidas nas 3 festas de peregrinação. Uma é a Megilat Esther, que vai ser lida em Purim. A outra, Megilat Echa, que é Lamentações, que é lido em Tisha B'Av. As outras 3 são Shira Shirim, que é o Cântico dos Cânticos. Ruth, que é o livro de Ruth. E a terceira Megilá, que é Kohelet, que é o Eclesiastes. Eclesiastes tem todo aquele capítulo que fala sobre como tudo na vida é passageiro, que existe um tempo para cada coisa e assim por diante. Então isso é ligado a Sukkot, que a moradia é passageira, que o tempo é passageiro, que a Sukkot também é uma metáfora da vida humana. Por isso, então, a alegria durante a festa, porque quando acaba, você não leva nada, né? Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Dizia o grande sábio do judaísmo, o Rabino Silvio Santos. Em Pesach se lê Shira Shirim, porque é um grande texto de amor, que os rabinos interpretaram como sendo o amor entre Deus e Israel, em que levou Deus a tirar o povo do Egito. E a Megilat Ruth lida em Shavuot, justamente porque ela é essa pessoa que não era israelita, ela era moabita, e ela se casa com um israelita, e depois que o marido dela morre, a sogra dela fala para ela: bom, agora se você quiser ir, você pode ir, porque não tem mais o marido, você pode ir embora. E ela fala: não, o seu povo é meu povo, o seu Deus é o meu Deus, a sua lei é a minha lei, né? Então aí os rabinos disseram, ali naquele momento ela estava adotando o judaísmo, ela se tornou uma israelita no momento que ela adota o povo, que ela adota Deus e que ela adota a Torá. Não, mas o que eu acho interessante é que nesse livro a gente tem um registro importante
que é de uma incrível sogra judia. Exato. Né? Todo mundo costuma falar mal das sogras judias, mas essa Não, das sogras em geral. Acho que em toda tradição se fala mal de sogras. Falar mal de sogra é engraçado. Eu acho que é muito interessante como que isso aparece em todas as tradições e justamente essa é uma sogra bacana, né? Que recebe a Ruth e que acolhe, né? E que depois falou, se quiser ir embora, exato, e que quando a Ruth não precisa mais ficar viúva, e fala, eu quero ficar, ela fala, então tá bom, vamos junto. É bonita a história, né? Elas porque são amigas, é uma história de né? mulheres amigas, exato. É uma história de união de mulheres, né? Exato, de união feminina. E é muito bonita, É bem interessante. Essa é uma das leituras feitas em Shavuot. Não é só essa a única ligação de que ela recebe o judaísmo, mas o começo da história toda se passa na época da colheita, que é a época de Shavuot. E segundo a tradição, o rei Davi nasceu em Shavuot e também morreu em Shavuot. Então toda a história de Ruth ser lida em Shavuot, ela tem várias camadas de significação do porquê que esse livro é escolhido para ser o livro lido na festa de Shavuot. E, obviamente, na sinagoga se lê na Torá os 10 mandamentos, toda a passagem do recebimento dos 10 mandamentos. As pessoas ficam em pé durante a leitura dos 10 mandamentos, enfim, um momento bem bacana também. E, assim, a Ângela tem essa coisa de sempre falar a minha festa favorita. Eu falei outra vez aqui que eu tenho várias festas favoritas, né? É a festa da vez. Chega Pessach, eu acho que Pessach é minha festa favorita. Chega Shavuot, eu acho que é Shavuot. Chega Sukkot, eu acho que é Sukkot. Mas de fato eu tenho um carinho muito especial por Shavuot. Sempre achei meio triste que ela é uma festa que dura um dia só, na diáspora 2 dias, enquanto as outras duas duram 7 dias, e o primeiro dia é feriado, e o último dia é feriado, e aquela coisa, você tá todo num clima da festa durante uma semana. Shavuot meio que não dá tempo, o clima todo de Shavuot você vai criando durante a contagem do Homer, mas a festa em si você já tem que estar nela. Ela não tem um clima que você tem um crescendo, uma semana de Shavuot. Isso é um lado meio... melancólico um pouco. Melancólico, né? Um pouco da festa. Porque ela meio que passa muito rápido, assim. E justamente é uma festa que eu gosto muito. Eu tenho toda uma relação aí, desde criança, com essa história do filme Os 10 Mandamentos, do Cecil B. DeMille. E com a cena dos 10 Mandamentos e tudo mais. Então, eu acho que isso é que me deixa muito ligado à festa de Shavuot. Também eu faço aniversário dentro da contagem do Homer. No dia 23 do Homer é meu aniversário judaico. Então eu sempre digo que eu comemoro meu aniversário entre 24 de abril e 23 do Homer. Ou 23 do Homer e 24 de abril, depende do ano, né? Que às vezes cai antes. Mas esse é o período que eu tô comemorando o aniversário, assim. Eu aceito os parabéns sempre até o dia 23 do Homer. Mas também o período do Homer, ele acaba sendo um pouco ofuscado de alguma forma em Israel. Aqui tem uma coisa que a gente não falou. O período do Homer, ele tem um período de introspecção, que são os 32 primeiros dias, que é tido como dia de luto, é costume não fazer bar mitzvah nem casamento nesses dias. Remonta à ideia de uma praga que tinha atacado os alunos do Rabi Akiva na época do período romano. Então, são dias pesados. E aí no dia 33 do Homer é o dia que nenhum dos alunos veio a falecer e que a praga, né, não era pandemia, mas enfim. É uma praga. Não, porque era só local, né? Uma endemia. uma endemia. Essa praga, ela cessou e depois de então não teve mais. Então o dia 33 do Homer, que é chamado de Lag BaOmer, ele é muito festejado e tudo mais, com alegria, dança, fogueiras e tudo mais. Grande festejo. É um dia que sim, se come carne, se faz churrasco e tudo mais. E a partir de então, do 33 do Homer até o 49, já é um dia que faz casamento, bar mitzvah e assim por diante. Então você já começa a se aproximar da alegria em direção a Shavuot. A primeira parte ainda é uma parte meio de luto. Existe esse costume de nem mesmo se cortar cabelo e fazer barba entre Pessach e Lag BaOmer, porque é um período de luto, então você se comporta como se estivesse de luto. E aí então chega no 33 do Homer, a fila do barbeiro é enorme, porque tá todo mundo lá para cortar o cabelo e tudo mais. Mas existem algumas autoridades que falam que tem uma exceção, o dia de Yom HaAtzmaut caiu no meio,
você pode dar uma cortada na sua barba, pode aparar o cabelo e tudo mais. E aí depois volta para o período de luto do período do Homer. E tem também a ideia de que o dia 33 do Homer é o dia do falecimento de Shimon Bar Yochai, que é tido como o pai da Kabbalah. O livro do Zohar é atribuído a ele. E quando um grande tzadik se desliga do mundo, é tido como uma grande alegria, não tristeza. Porque a alma dele agora se encontra com o Criador, finalmente. A alma dele ansiou por toda a vida. Ele é um grande tzadik, a alma precisava voltar e subir até Deus. E esse é o grande dia em que isso aconteceu. Então é tido como alegria. Muitas vezes esses dias de falecimento de tzadikim. E o dia 33 do Homer é isso. E aí existem também as explicações que vão dizer que o dia se tornou um dia de alegria por causa do falecimento do Shimon Bar Yochai e não necessariamente por causa lá da praga dos que tinha atacado os alunos do Rabi Akiva. Muito bem, nossa, acho que com isso a gente pode então encerrar o episódio de hoje do Torá com Fritas. Eu acho que a gente pode recomendar de novo os 10 mandamentos do Charlton Heston, que o filme tem umas 4, 5 horas de duração e isso dá 1h30 de recomendação do filme para cada um dos episódios em que ele já foi recomendado. Ele tem quase 4 horas, a gente já jogou 5 horas. Eu já chutei o pau da barraca, né? Mas assim, ele cabe, ainda fica tempo suficiente de filme para ele ser dividido em 3 partes para estar recomendado em 3 diferentes episódios. Exatamente. Não, você começa a assistir ele na semana de Pessach, depois que termina o Homer, você terminou. O filme, exatamente. E eu vou aproveitar para recomendar também um filme que não tem a ver com o judaísmo, mas que tem a ver com o que o Theo falou no começo do episódio, que é O Casamento Grego, que é um filme que está disponível na Netflix, que é muito engraçado porque o pai da família é grego e ele fica explicando como toda palavra tem uma origem grega. E aí eu lembrei disso quando você falou de Pentecostes. Você sabe que O Casamento Grego, pra mim, é um dos filmes mais judaicos que já foi feito. É muito judaico. Obviamente, os descendentes de famílias gregas podem discordar ou podem falar não, é grego mesmo. É facilmente transponível, assim, facilmente história, transponível. Né? Lógico que com as devidas mudanças, né? Mas é impressionante, muito, realmente, as semelhanças que se encontram entre as duas culturas. Eu fiquei com ele na cabeça porque eu assisti semana passada, acho que eu revi o filme. Eu tô com um problema que eu tô com uma feridinha aqui e eu tô sem limpa-vidro. Passa o Index. Eu tô sem limpa-vidro aqui em casa, eu não consegui passar na minha ferida pra curar. Não, mas tem uma cena que é ótima, que a moça começa a namorar o cara que não é grego, né? E ele é vegetariano. E aí a tia chega, uma das tias gregas lá, eu vou convidar vocês pra vir jantar na minha casa. Aí a moça fica meio, não tia, sabe o que é? Não, eu sou a melhor cozinheira da família, você não falou isso pra ele? Aí ela falei, aí o noivo fala assim, ela já disse mais de uma vez até que a senhora cozinha muito bem. Então você tá convidado pra vir jantar na minha casa. Aí a moça, então tia, sabe o que é? É que ele é vegetariano. Aí a tia faz uma cara que não entendeu a palavra. Assim. Ela, é que ele não come carne. Não come carne? Como não come carne? Quem não come carne? Como não come carne? Aí ela para um pouco, pensa. Já sei, eu vou fazer carneiro. Porque não é carne, né? Não é carne, é maravilhoso. Você... É isso mesmo. Tá bom, então não come carne, então eu vou fazer um gefilte fish. Exatamente. Total, seria super essa tia, né? Os primos brigando. O filme é muito engraçado. É muito bom. O filme é muito, muito bom. Fica a dica do Casamento Grego, que é muito bonitinho. É um filme... Eu gosto dele porque ele é um filme de final feliz, só que ele não é um filme 100% clichê, né? Isso eu acho muito, muito legal. É muito bonitinho. É um filme muito bacana. Muito bem. Você tem mais alguma recomendação? Não. Que os ouvintes participem de algum tikkun, né? Se eles puderem. Se puderem e tudo mais. Provavelmente esse ano, assim como outros anos, deve ter vários eventos online e tudo mais. Então, sim. Também mais fácil de participar, né? Exato.
E, enfim, Quem tá longe. que seja um Shavuot abençoado e alegre, Hag Sameach para todos. E como não poderia deixar de ser, nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores. É graças a vocês que o Torá com Fritas continua chegando a todos os nossos ouvintes. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. E para nos apoiar, basta acessar catarse.me/Torá com Fritas e conferir as diversas faixas de apoio. Outra forma de nos apoiar é sempre escutar nossos episódios através da Aurelo. Muito bem, então a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é toracomfritas@gmail.com. O nosso Instagram é o @toracomfritas. Podem nos seguir também no Twitter, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hotz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @Alu de sempre ou @AluProdu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora.